Bom dia, pessoal. Continuamos o nosso estudo agora. Continuamos com o estudo sobre ligações químicas. Tudo bem? Então, nesse estudo de ligações químicas, é importante sempre a gente diferenciar aqueles quatro tipos de ligações químicas entre átomos, ou chamada interatômicas, tá? Então, ligações químicas entre os átomos que vão formar as substâncias. Bom, o assunto é ligações químicas, semana aí, né, do dia 22. Vejam lá, pessoal. Então, quais são as ligações entre os átomos? É, uma semana antes do simulado, eu passei para vocês a aula sobre ligação iônica, ok? Então, é a partir de ligação iônica que vai cair lá no provão. A ligação iônica é a ligação entre os metais, tudo isso que está em azul aqui, ó, na tabela periódica, e os não metais, isso que está em marrom aqui, tá? Então o metal doava elétron, o não metal recebia e eles se estabilizavam. O metal estabilizava perdendo elétron, tornando-se cátion, né, íon positivo. O não metal se estabilizava recebendo elétron, tornando-se ânion, íon negativo. O objeto do nosso estudo de hoje dessa semana, aliás, serão a ligação covalente, a ligação coordenada e a ligação metálica. Esses três aqui. Tá? Daí a gente fecha esse grupo dos quatro tipos das ligações interatômicas. Tudo bem? Então, pessoal, vamos pegar isso aqui como símbolo para a gente partir aqui. Vejam, os metais da família 1A, eles têm um elétron na última camada. Hidrogênio é não metal, tudo bem? Não entra como metal. Mas ele tem um elétron na valência. O hidrogênio, se perder esse elétron, ele fica sem elétron. Por isso que ele não perde. Tá? E o hidrogênio, o gás nobre estável que ele tem que seguir é o hélio, que tem dois elétrons na última camada. Por isso que o hidrogênio é um elemento aperiódico. Tem gente que considera o hidrogênio aqui no meio da tabela periódica, né, em nenhum grupo. Tá? Bom, vejam, os elementos da coluna 1, da família 1, ou família do grupo 1 da família 1A, todos eles têm um elétron na última camada. Eu vou representar assim. Os elementos da família 2, da coluna 2, têm dois elétrons na última camada. Coluna 13 ou família 3A, elemento representativo, tem 3 elétrons na última camada. Coluna 14 ou família 4A, 4. Família 5A, 5 elétrons. Então vocês estão vendo a representação desses elétrons. E os gases nobres, que têm 8 elétrons na última camada, né, que estão estáveis. Tudo bem? Bom, pessoal, o que é importante saber sobre ligação covalente? Vocês lembram lá da ligação iônica? A ligação iônica, o metal doava elétron e o não metal recebia. A ligação covalente, é importante frisar, ela vai ocorrer entre quem? Entre não metais, entre esses elementos aqui. Mas daí, você pode perguntar, mas professor, como que vai ocorrer ligação entre os não metais se eles querem ganhar elétrons? Então a palavra aqui vai ser compartilhamento. Tudo bem? Então a ligação covalente é uma ligação de compartilhamento de elétrons de não metais. Quem faz ligação covalente é não metal. Grava isso aí, a parte conceitual. Vamos pegar aqui o cloro, né? O cloro ele é da coluna 17, família 7A. Se eu faço a distribuição eletrônica, agora eu vou mostrar através da distribuição eletrônica, tá? Não pegando direto na tabela periódica. Se eu sei que ele é da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Mas veja como que eu posso achar a camada de valência através da distribuição eletrônica. Fiz a distribuição eletrônica, última camada, né? Camada de valência, 7 elétrons. O que vocês acham? Não metal tem tendência a receber elétrons para completar 8, né? Eu vou representar o cloro aqui. Se eu quero formar, né, um elemento com dois átomos de cloro, eu vou colocar outro átomo de cloro aqui e eles vão compartilhar o elétron livre. Quem é o elétron livre? É esse elétron aqui. Vocês estão vendo que tem os pares eletrônicos e tem esse elétron livre. Então o compartilhamento vai ser do par. Agora, eu gostaria que vocês esquecessem esse cloro aqui, ó,
e contasse comigo 2, 4, 6, 8 elétrons, esse átomo de cloro está estável com 8 elétrons, porque ele compartilhou seu elétron livre com outro átomo de cloro. Esse átomo de cloro agora, esqueçam esse, tá? Não esqueçam a ligação só, mas aqui tem 2, 4, 6, 8, estabilizou com 8. Então, o compartilhamento eletrônico, né, o compartilhamento eletrônico, né, faz com que ele fique estável. Bom, pessoal, seguindo aqui. Nós vamos ter a representação, né? Essa é a representação eletrônica, a representação de Lewis, tá? E essa aqui é a representação estrutural, tudo bem? E daí tem a representação da fórmula molecular, que é Cl2. Então, Lewis, estrutural, em azul aqui, e a fórmula molecular, Cl2, que você só mostra a fórmula do combo, gás cloro, tá? Bom, vamos pegar outro elemento aqui, o hidrogênio. Tem um próton, então no estado fundamental ele vai ter um elétron, distribuição 1s1. Um elétron na última camada, eu vou fazer a representação do hidrogênio. Um elétron na última camada, outro átomo de hidrogênio, vamos ligar dois átomos de hidrogênio aqui, ligação covalente, lembre-se que o hidrogênio ele segue, né, o padrão do hélio, tudo bem? Então aqui a gente vai ter essa representação, o hidrogênio se estabiliza com dois elétrons na última camada. Então, a fórmula estrutural é esse tracinho, uma ligação covalente, tá? H2 é a fórmula molecular. E se eu quiser ligar um hidrogênio e um cloro? Então, o hidrogênio faz uma ligação, o cloro tem um elétron livre aqui, vai fazer uma ligação covalente, esses pares aqui vão fazer outro tipo de ligação que a gente vai ver para frente. Faz a ligação, né? A gente tem a fórmula estrutural, HCl, e aqui a fórmula molecular. Beleza, pessoal? Então, fórmula eletrônica, que mostra os elétrons, fórmula estrutural e a fórmula molecular, que é mais usual, que é mais comum aí a gente observar em exercícios. Tudo bem? Aqui está a molécula de ácido clorídrico, aqui o gás hidrogênio e aqui o gás cloro. Ok? Vamos pegar o oxigênio. Átomo de oxigênio, número atômico igual a 8, fazendo a distribuição, a gente vai verificar que a valência dele tem 6 elétrons. Ó, tem 2 mais 4, tem 6. Vou representar o oxigênio aqui. Pessoal, o certo era colocar esse elétron aqui desse lado, tá? Deixar 2 elétrons livres. Mas aqui, para fim didático, tá? Porque a gente não tem um plano espacial 3D aqui para fazer essa representação para vocês, eu vou representar como se fosse um par, mas não poderia, tá? Eu vou ligar com outro átomo de oxigênio. São 6 elétrons, ele se estabiliza com 8. Então eu vou fazer as duas ligações aqui. Esqueçam esse átomo de oxigênio aqui, tá? Ele vai ter 2, 4, 6, 8. Esse átomo de oxigênio está estável. Esse átomo de oxigênio, esqueçam esse átomo de oxigênio aqui. 2, 4, 6, 8. Ambos os átomos estão estáveis com uma dupla ligação, tá? Chamada dupla ligação entre os átomos é chamada ligação dupla covalente. Tudo bem? E a fórmula do elemento, fórmula molecular do elemento é O2, tá? O hidrogênio, 1s1, vamos pegar aqui. Ó, agora eu representei como deveria ser representado. Só que por uma questão, né, porque essas ligações elas acontecem num espaço, né? Esses elétrons eles não estão estáticos, eles estão girando em torno do núcleo. Então existe o quê? Existe uma aproximação desses átomos com o compartilhamento comum desses elétrons. Então isso aqui é somente uma forma de representação, tá? Eu quero que isso fique claro para vocês. Bom, representação correta, o oxigênio, né? 6 elétrons na última camada, 2 pares eletrônicos e 2 elétrons livres. Eu vou ligar com o hidrogênio. Então fiz uma ligação com o hidrogênio aqui, fiz outra ligação com o hidrogênio aqui,
O hidrogênio se estabiliza com 2, esse hidrogênio tem 2 elétrons, esse hidrogênio tem 2 elétrons, 2, 4, 6, 8. Percebam, pessoal, aqui no caso, o elétron livre do oxigênio precisou de 2 hidrogênios, porque o hidrogênio faz somente uma simples ligação. O oxigênio faz 2 ligações covalentes, porque ele tem, vamos voltar aqui para vocês verem, ele tem 2 elétrons livres, então ele vai fazer 2 ligações covalentes. Esses elétrons livres é que dá a quantidade de ligações que o átomo faz, tá? O hidrogênio faz uma, o oxigênio faz 2. Nesse caso, oxigênio com oxigênio, cada um faz 2 ligações, formou a dupla ligação. Aqui no caso da água, o hidrogênio só faz uma. Então, eu estabilizei, veja, ele ficou com 7, para ele estabilizar, ele precisou de outro átomo de oxigênio. Formou a molécula de água, representação estrutural, né? A gente representa só com um traço compartilhamento eletrônico, e a fórmula molecular H2O. Beleza, pessoal? Vamos para frente. Olha aqui, ó. Eu peguei também lá da apostila de vocês, tem o nitrogênio, a fórmula molecular N2, aqui o compartilhamento, o nitrogênio é da família 5A, ele tem 3 elétrons livres, então ele vai fazer, né, uma tripla ligação aqui de compartilhamento, tá? Daí vai ficar 2, 4, 6, 8, fechando os 8, mesma coisa aqui, 2, 4, 6, 8, fechou os 8 aqui, e a ligação tripla do átomo de nitrogênio, tudo bem? Então, assim, pessoal, a conclusão da aula vai ser a seguinte: o hidrogênio, né, ele faz uma ligação simples, é chamado monovalente, tá? Então, o elemento é o hidrogênio. Os elementos que fazem 4 ligações simples, ou 2 ligações simples e uma ligação dupla, ou, né, então, 4 ligações simples, ou 2 simples e uma dupla, ou uma simples e uma tripla, ou 2 duplas ligações, que é chamado de tetravalente, porque ele faz 4 ligações, os elementos do grupo 14, principalmente o carbono, tá? O carbono é que vai ser o elemento que vai fazer essas ligações. Ele colocou o grupo 14 aqui, porque todos eles podem sofrer um processo chamado hibridação. Aqui, vamos lá, 3 ligações simples, ou uma ligação simples e uma ligação dupla, ou uma ligação tripla. Então, 3 ligações simples, uma dupla, ou uma tripla. São os elementos do grupo 15, ou família 5A. Aqui, grupo 14 ou família 4A. Aqui, grupo 15 ou família 5A. 5 elétrons na última camada, vai dar um par eletrônico e 3 elétrons livres. Tá? É chamado ligação trivalente. O nitrogênio é o representante do grupo 15 aqui. 2 ligações simples ou uma ligação dupla é o grupo 16, o oxigênio lá que a gente viu para trás, né? Então, 2 ligações simples e uma ligação dupla. 2 simples ou uma dupla. Grupo 16, família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada, 2 pares eletrônicos e 2 elétrons livres. A ligação covalente vai ser com os elétrons livres. É chamado de bivalente. E da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada, ele vai ter 1 elétron livre. E esse 1 elétron livre aqui, que é o cloro, que eu coloquei como exemplo para vocês, ele vai fazer uma ligação covalente. Beleza, turma?